Eu acho que a experiência de viajar, ela tem se tornado cada vez mais comum ao longo da história da humanidade. Primeiro as pessoas viajavam por necessidade de sobrevivência, por um certo nomadismo e de repente as pessoas começaram a se interessar por conhecer culturas diferentes, espaços diferentes, e eu acho que nos últimos 2 séculos, né, a gente desenvolveu meios que tornaram possível você sair para todos os cantos, né? Eu comecei a viajar de um jeito engraçado através da literatura. Assim, meus pais tinham viajado o mundo inteiro, meu pai morou em várias dúzias de países diferentes, e eu me senti um pouco frustrado assim, de viver em São Paulo, Paraty, não conhecer outras cidades. Então eu tinha uma curiosidade muito grande por entender como funcionam, como eram as cidades. Eu tinha vontade de ver outros lugares. Embora a gente tivesse uma vida muito ligada à natureza, a gente vivia no campo, em Paraty, tinha uma atividade pecuária, agrícola, mas eu comecei a conviver com viajantes. Paraty é uma cidade que recebia muitos viajantes, assim, eu diria, de alta performance, quer dizer, viajantes sem nenhum recurso e que vinham de lugares remotos e que normalmente estavam indo para a Patagônia, para a Ásia, para a Antártica. E aquilo me marcou muito, eu descobri que de repente era possível viajar com meios que você mesmo poderia prover, com um barco que você construísse com as suas próprias pernas, com a sua bicicleta, e não necessariamente com um carro, um avião, um trem. Então eu me apaixonei por esse universo dos viajantes, nunca me imaginei protagonista, né? E hoje virou uma espécie de profissão. Eu não saberia diferenciar hoje. Eu acho que a experiência de viajar é uma atividade turística, é uma atividade de conhecimento também, em todos os sentidos do que significa conhecimento. E também é uma indústria onde o Brasil está extraordinariamente atrasado. Então nós temos um país onde a gente imagina que turismo são as praias, os espaços culturais, os nossos parques estão mal cuidados, os espaços culturais são escassos e pobres, né, como por exemplo, e são prepotentes, né, você vai ver o Museu do Amanhã agora, assim, é assustadora a falta de conteúdo, é assustador o valor gasto num espaço tão pobre de conteúdo, e é assustadora a falta de qualidade técnica da construção, estrutura tubular não galvanizada que daqui a 20 meses vai apodrecer completamente. E ao mesmo tempo a gente deixa de perceber que a gente tem um patrimônio turístico, para ficar dentro da sua pergunta, de incalculável valor, que está nas comunidades regionais, no conhecimento local. Na minha atividade, por exemplo, eu descobri um fato surpreendente, né? O Brasil é o país que tem a maior diversidade do mundo de embarcações regionais. Então eu gosto de fazer uma espécie de turismo hoje que eu mesmo inventei, que é o turismo de identificar os modos de fazer, os meios de se locomover sobre a água. E eu estou no país mais rico do mundo para isso. E é curioso que você converse com um curador artístico, um ministro da cultura, um secretário de cultura, e o grau de ignorância, de pobreza intelectual é tão grande que eles simplesmente não têm conhecimento. Quer dizer, eles têm talvez um conhecimento mediano da cultura europeia, norte-americana, e não conhecem, assim, um patrimônio cultural que a gente tem aqui completamente escondido, desconhecido e fascinante. Então eu acho que hoje o turismo ele vai se sofisticando na medida em que ele vai descobrindo a diferença local, os valores locais, na medida em que ele vai aprofundando a experiência de cada um. E isso eu percebo, por exemplo, na Antártica, né? Eu fui para a Antártica a primeira vez, não existia turismo na Antártica, e ao longo de 25 anos eu vi nascer uma indústria de turismo lá que gera muita riqueza, gera muito lucro, porque são viagens muito caras, em embarcações muito
simples, porque o mar é ruim, então não dá para ir com um navio de luxo para lá, tem que ser navios pequenos. E aonde aos poucos, primeiro era o encantamento com a diferença, o frio, o ambiente extremo, e aos poucos esse turismo foi evoluindo de uma maneira a não causar impacto. Eu fui contra o turismo na Antártica durante pelo menos 2 décadas, eu ainda sou o último turista na Antártica. Eu sou a única embarcação privada operando na Antártica hoje que não faz turismo. Mas aos poucos eu entendi que o turismo era uma forma de você não só assim, entreter as pessoas, mas de transformá-las. E no caso da Antártica, de transformar no contexto de uma preocupação com o ambiente onde a gente se insere. E nesse sentido hoje eu mudei de opinião. E também o turismo evoluiu de uma maneira interessante, ele deixou de ser só a experiência de ver um ambiente diferente, para a experiência de conhecer pessoas e modos de ver diferentes, e por último para a experiência de participar. Então hoje tem muito conteúdo, por exemplo, de história natural, e também tem muito conteúdo de experiência pessoal, quer dizer, as pessoas não querem simplesmente contemplar, elas querem ir lá e fazer trekking, escalar, querem andar de caiaque, querem chegar perto das baleias. E num ambiente extremamente delicado, assim, constante transformação, você é obrigado a ter um monte de cuidados. Então, com o tempo, fui entendendo que se você adotar certos cuidados, você pode fazer isso numa escala até razoavelmente intensa, sem gerar impacto. E hoje, assim, eu continuo, não quero ganhar dinheiro fazendo turismo, mas eu defendo o modo como o turismo é feito lá. E o Brasil, para variar, é um país que se dá o luxo de rasgar dinheiro de não fazer turismo. Então esses navios todos, que são navios hoje voltados para identificar, por exemplo, os valores locais dos países onde eles passam, África, alguns portos da América Central e América do Sul, eles simplesmente pulam o Brasil, porque a gente tem uma legislação trabalhista equivocada, que exige que haja tripulantes brasileiros dentro de um navio técnico, e não tem, a gente não tem tripulante brasileiro que saiba fazer uma palestra em 4 idiomas, que saiba consertar um motor de popa. Qualquer menininha francesa de 19 anos sabe desmontar um caminhão, sabe matar um carneiro, sabe fazer linguiça, sabe consertar um trator, sabe fazer uma palestra em 3, 4 idiomas. E no Brasil a gente não tem essas pessoas. Então esse turismo ficou fora. E é uma forma de turismo que encanta muito ao brasileiro, porque o brasileiro tem uma habilidade natural de comunicação. Mas a gente tem, por exemplo, um sistema educacional equivocado. A gente não pode aprender só português. O que é o português no mundo? Nada. Nada, uma língua insignificante. Agora, o que é o português se você domina, por exemplo, o alemão, o francês, o inglês, o mandarim? É linda. Mas você só entende que o português é uma língua linda quando você domina mais 4, 5 idiomas. Então a gente tem uma série de probleminhas que, enfim, que excluem a gente de uma forma de turismo que eu acho que ainda está para ser descoberta. E não é um turismo de massa. É exatamente esse turismo da experiência local. Então a gente comete muitos equívocos. Você vai no Nordeste, vai num polo, por exemplo, de artesanato, e está cheio de artesanato do Sul, sabe? Está cheio de artesanato da Bahia, de Minas. Não pode, sabe? Eles não entenderam que você vai num mercado nordestino e, assim, é maravilhoso quando você vê, por exemplo, não é nem turístico, mas, por exemplo, as exposições de cordel, né? A riqueza do nosso cordel, quer dizer, a profundidade turística, a métrica poética, os desafios, os duodecassílabos, a perícia literária que pessoas mal alfabetizadas têm. Quer dizer, imagina se a gente se preparasse para isso. Então, eu acho que o turismo é uma forma de preparar a gente melhor para tratar com mais carinho a nossa cultura.
Eu transito em diversos mundos, né? Por várias razões. Quer dizer, eu estou no mundo dos viajantes que só viajam, estou no mundo dos industriais, porque eu não quero viajar num barco comprado, eu quero viajar numa máquina mais eficiente, que gere menor impacto, que tem um custo operacional, né, menor. Então, com os anos eu acabei construindo um modo de viajar interessante, onde a gente usa equipamentos que a gente desenvolve. E eu acabei também transitando pelo mundo da literatura, pelo mundo dos negócios ligados a viagens, então tem várias opiniões diferentes. E na Antártica, assim, tem duas diretrizes, que é o continente destinado à paz e à ciência. Você acaba se envolvendo com as pessoas ligadas ao mundo da ciência. O que eu percebo é que não precisa ir para esses lugares, não precisa sair de onde a gente mora, para perceber que a gente está crescendo numa escala que não tem espaço para todos os mundos. Não dá para adotar o padrão americano de consumo na Índia, na China, em vários países da Ásia, nem no Brasil. E um outro problema também, os países, por exemplo, que têm assim, conturbações sociais, onde a preocupação com o ambiente está na última linha da escala de prioridades. Então, quando você viaja pelas zonas em conflito na Ásia, no Oriente hoje, e na África, principalmente na África Negra, você vê que a gente vai ter muitos problemas ainda, problemas bem sérios. E a gente tem esse último problema, principalmente em países da Ásia e Latinoamérica, que é a urbanização desenfreada, onde você vê, sei lá, vários gestores públicos, sei lá, o prefeito de São Paulo, por exemplo, eu estou numa reunião com ele essa semana, mas eu discordo totalmente da visão dele da concentração, da importância da concentração e verticalização. Eu sou contra a concentração e verticalização, sou contra o automóvel. O automóvel é uma máquina estúpida. Eu faço barcos que carregam 12 vezes o próprio peso. Eu faço barcos que ficam 3 anos sem reabastecer nem para comprar comida. E onde a gente vive com muito mais conforto e menor impacto do que num apartamento de luxo. Por que um carro tem que pesar 2.500 quilos? Eu sou contra o carro elétrico. Não funciona o carro elétrico. Se a gente não mudar o conceito, eu não quero um carro elétrico com 200 km de autonomia. Não serve para nada. Eu quero um carro elétrico. Mas eu quero um carro elétrico com 600 km de autonomia. Aí a brincadeira é diferente. Aí tem o Tesla. Eu andei essa semana na Europa de Tesla em 6 países diferentes. É lindo, um carro elétrico, mas eles não mexeram no conceito. É um carro de altíssimo luxo, 80 mil euros, 2.400 quilos. Tudo bem, eu quero um Tesla também, bacana, o projeto do Elon Musk funciona, mas eu quero um carro elétrico de 350 quilos. Quero no máximo 5 vezes o meu peso. E não tem ainda, mas eu sei como fazer. É viável? Não. Tecnicamente eu sei como fazer um carro elétrico com essa autonomia, mas ia custar uma fortuna. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, a indústria automobilística não evoluiu em termos de conceito, ela criou a própria solução. Com a escala, ela cria soluções incrivelmente sofisticadas e acessíveis. É muito barato um carro por 80 mil euros. Imagina, vai construir você. Você vai precisar um parque de torno CNC, vai custar uma fortuna. Então, eu acho que a gente, essa vocação que a gente tem para se concentrar excessivamente gera muitos problemas. E eu entendo que ainda tem espaço no nosso planeta para a gente ocupar de uma maneira mais racional, descentralizando. Porque o que acontece é que a gente, pelo lado estratégico, a gente tenta concentrar as pessoas para baixar o custo dos serviços necessários que a gente vai prover para elas. Mas a gente, quando passa num certo nível de concentração, essas soluções estão ficando inviáveis. Por exemplo, cidades como Cidade do México, São Paulo, Belo Horizonte, uma cidade caótica, cidades pequenas hoje como Itajaí, Navegantes, que estão completamente... Brasília, uma cidade que foi pensada para o automóvel e não funciona o automóvel lá. Funciona no plano piloto. O resto é uma piada internacional, uma cidade totalmente sem planejamento. Ela era para ser uma cidade planejada. Então a gente vai ter que repensar o modo como a gente ocupa o nosso espaço. Aí entra a história do turismo, que eu acho o máximo.
Quando você viaja, você enxerga soluções, modos possíveis. Quando botaram as correntes em Paraty, não sei há quantos anos atrás, a gente achou estranho. Pô, por que não pode entrar de carro dentro da cidade? Nossa, a gente devia ter posto corrente em volta de São Paulo, Rio. Assim, a gente não consegue hoje prover transporte público para todos os habitantes das nossas urbes, mas a gente é obrigado a pensar nessa solução, porque vai ser viável. Essa máquina de 25 metros quadrados e 2 toneladas não vai rolar muito tempo. Não. Acho que não muda nada, assim, eu gosto da experiência de viajar. Às vezes eu acho mais legal viajar sozinho. Esse ano eu fiz uma viagem de barco sozinho, só por prazer de sentir medo no mar, uma embarcação minúscula, pegar tempo ruim. No caso da Antártica, eu fiz de fato pelo menos uma dúzia de viagens para lá em solitário, e isso muita gente assim, do meio de navegação considerava uma façanha, suicida, uma irresponsabilidade, porque é uma navegação muito técnica, muito difícil. Só que como eu me envolvi com todo o processo, eu não tinha recursos para comprar os barcos necessários para ir para lá e acabei me envolvendo na fabricação, eu acabei ganhando uma habilidade também de fazer com que as coisas não quebrem, que sejam mais simples. Mas o mais legal que assim, aconteceu ao longo dos anos, hoje é proibido ir para a Antártica em solitário, porque tem um órgão internacional que regula todo o movimento de embarcações, você é obrigado a ter procedimentos de segurança que um cara sozinho ele tem que dormir a cada 3, 4 horas, você tem que dormir 40 minutos. Então você não tem condição de fazer vigília de 24 horas. Mas a partir do momento em que eu comecei a viajar com outros tripulantes, eu aprendi muito, né, viajando sozinho, assim, na parte de ergonomia, de projetar barcos mais simples. Eu viajo em barcos que, se fossem americanos ou franceses, precisariam 7, 8 tripulantes orangotangos, com bíceps desse tamanho, caras atletas, da vela, não sei o quê. E eu viajo com barcos até muito maiores que os deles, onde você precisa meio homem para tocar. Um cara ou mulher com 50 quilos de peso consegue tocar. E isso me permitiu levar pessoas não especialistas, ou seja, levar não técnicos ou não profissionais, que é o que eu gosto. E aí eu descobri um dos grandes prazeres de viajar, que para mim talvez o maior de todos, que é compartilhar. Então, compartilhar viajando e compartilhar dividindo a impressão da viagem. E para isso hoje tem meios incríveis que eram inimagináveis há 10 anos atrás. Só que essas mídias sociais malucas, algumas são estúpidas, não sei o que, outras são brilhantes, né? Hoje eu tenho acesso a uma rede internacional de analistas de meteorologia, então é difícil eu ser surpreendido por condições extremas, mas mesmo assim você toma surpresa. Hoje você faz imagens aéreas ou faz um vasculhamento geográfico com um dronezinho de plástico, você compartilha com um planeta em segundos usando um sinalzinho de satélite o seu comentário ou a imagem que você registrou. Então assim, tem ferramentas incríveis, né? E tem também uma espécie de situação engraçada onde as pessoas que não se interessam por viajar ou que não viajam, têm acesso a tanta informação sobre o mundo que muitas vezes elas acabam não saindo do próprio lugar. E isso eu acho engraçado. A primeira vez que eu fiz uma viagem sozinho, eu estava muito preocupado assim, com os problemas técnicos. Depois, quando você consegue resolver tudo, você fala, puxa, o que vai acontecer quando eu estiver no meio do Atlântico, sozinho, vou estar pensando no quê? Não dá tempo de você filosofar, não dá tempo de escrever, não dá tempo. Quando eu invernei na Antártica, eu fiquei mais de 1 ano lá, sozinho. Acabei ficando quase 2 anos viajando sozinho. E
coisa mais engraçada, quando eu voltei, por mais que eu tivesse planejado ou tentado antecipar situações difíceis que poderiam acontecer, eu nunca imaginei que seria tão divertido ficar 2 anos sozinho, sem ninguém para encher o saco, sem ninguém para cobrar, sem pensar em dinheiro, só pensando em coisas reais, na sobrevivência, na comida, no frio, no calor, no gelo que está esmagando o meu barco, na avalanche, na maldita foca que está me enchendo a paciência, quebrou o gelo, como é que eu volto? Então, assim, foi uma experiência interessante, porque de repente eu percebi que um dos grandes privilégios de você estar fisicamente ou geograficamente isolado e só, é que você começa a enxergar quem são os seus provedores. E no mundo moderno a gente é muito preguiçoso, muito comodista. A gente usa tudo que está pronto, a gente não pergunta como foi feito. A gente recebe tudo que nos dão e não pergunta quem fez. E você não sabe quem fez hoje, quem lavou a tua roupa, quem gerou a energia elétrica que a gente está usando, você não sabe quem está cuidando do esgoto. Mas quando você está fisicamente isolado, principalmente num barco, que é uma espécie de escala reduzida do que é uma cidade, você é obrigado a fazer todas as coisas que tem. Você está obrigado a resolver os problemas de energia, de comunicação, de esgoto, de água, de conforto, de culinária. Então, assim, o tempo se torna um bem extraordinariamente escasso, e na medida em que você faz um monte de funções que normalmente a gente não está preocupado em fazer, você de fato começa a enxergar quem são os seus invisíveis e escondidos provedores. Então, acho que é muito saudável. E eu sempre digo isso de brincadeira, porque assim, eu conheço muitos caras que viajam em solitário, homens, mulheres, não sei o quê, e eu não conheço nenhum que seja chato. E eu cheguei à conclusão que esse é um processo de seleção natural, onde quem é prepotente, folgado, arrogante, esperto, não sei o quê, que quer dar um aplique, ele é naturalmente eliminado, ele vai ficando pelo caminho de vários meios, né? Se quebrando, morrendo, se afastando, desistindo. Você não acha pessoas assim. Então eu cheguei à conclusão que essas experiências fortes no mar, elas são altamente educadoras. Não adianta você ter força física para lutar e se empenhar com a luta. Desculpa, o mar é muito mais forte. Você não vai poder fazer prevalecer a força física. Você vai ter que, assim, entender o diálogo. Agora não dá. Tem que esperar a hora que dá, eu avanço. A hora que não dá, eu espero. E esse exercício da paciência, da imposição, da negociação com um meio forte, eu acho que ele é muito positivo para formar um caráter do ser humano, para a gente enxergar a nossa dimensão real. Então eu gosto muito da experiência de viajar. Eu acho que quem viaja muito acaba descobrindo isso. Não precisa ser de barco, né? Eu viajo de todos os meios, assim, não sou não sou viciado em barco, só penso em barco. Não, o barco foi o meio mais abrangente e mais econômico que eu achei para viajar pela bola onde a gente mora, mas tem vários outros meios. No meu caso eu gosto porque o barco é um veículo onde você vive, ele tem uma espécie de característica humana diferente de um carro. Você não mora dentro de um carro, você não dá nome para um carro, você não mora dentro de um avião em cidade, não dá nome. Mas dentro de um barco você mora a vida inteira. Então ele funciona como se fosse um abrigo, uma morada. Mas esse processo de viajar faz com que a gente, acho que aprenda muito, a gente se torne um pouco mais humilde e tenha mais visão. E no fundo faz uma coisa que eu acho positiva pra caramba, que faz com que você valorize o que você tem. Assim, eu acho que a grande razão dos brasileiros, a maioria dos brasileiros não entenderem bem, não conhecerem bem, não valorizarem o país que tem, é o fato de não terem podido comparar.
Então, quando a gente tem essa oportunidade de comparar, de ir além das fronteiras, além das serras que nos cercam, a gente começa a dar valor para aquilo que a gente tem. Eu assim, me policio para fazer pelo menos uma página por dia. E no mundo dos navios e dos barcos, por uma questão até de lei, a gente é obrigado a fazer um registro sistemático, a fazer um diário. Quando eu me casei e vieram as meninas, a gente adotou como um critério assim, de pais para a educação delas, que elas fizessem um diário das suas vidas, sempre, desde pequenininha. Isso é uma grande diferença da escola brasileira para a escola no resto do mundo. Na Europa, toda criança faz o seu diário. No Brasil, a gente não tem esse hábito de fazer o diário. Então, eu desenvolvi esse hábito de fazer um registro sistemático. E esse registro é muito caótico, porque, como eu falei, eu tenho um pouquinho de preguiça para escrever, prefiro ficar, sei lá, escalando, escorregando no gelo, nadando, mergulhando, isso aqui, ficar escrevendo. Mas eu faço, às vezes eu desenho, às vezes eu uso códigos de números. Então, por exemplo, na travessia a remo, eu fiz só rabiscos, contas, anotações que me fariam no futuro lembrar do que tinha acontecido. Eram só palavras desconexas que resumiam o que estava acontecendo. E aí eu comecei a descobrir um exercício interessante, que é depois da viagem você pegar esses rabiscos simbólicos e desdobrar eles. E aí, de repente, você constrói de novo a sua história. Eu gosto muito de escrever, e estava te falando assim, eu presto muita atenção no uso da língua e me choca, assim, me surpreende muito como a gente usa mal a língua, né? Temos vários exemplos disso, né? Agora você vê, por exemplo, a imprensa escrita, Globo, Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil nem tem mais, o Estado de São Paulo, Folha, você pega os principais colunistas, eles não sabem usar a língua portuguesa, eles escrevem com um estilo péssimo, não sabem escrever. Você pega 90% dos advogados brasileiros, você olha uma petição, um texto, é mal escrito, não sabe usar, não conhece a gramática portuguesa. Você pega a maior parte dos jornalistas hoje, eles não sabem usar a língua, é impressionante, tem poucas pessoas que usam assim, com competência a língua. Não é questão de erudição. Às vezes é o contrário, às vezes é questão de falar do jeito mais simples, mais sintético possível. Então eu comecei a desenvolver, porque meus pais falavam muitas línguas com precisão, eu comecei a me interessar pelo modo de escrever de uma maneira que dê prazer para quem lê. Você não pode entupir quem está lendo com os teus excessos. Você tem que transmitir, às vezes, a emoção, o frio, o medo, sem falar de emoção, de calor. E isso é uma coisa muito interessante. Em português é um grande desafio. Em inglês é muito mais fácil fazer um texto conciso. É uma língua interessante, ela é muito fácil. Então, eu tenho esse cuidado. Eu gosto de escrever, eu estou escrevendo um prefácio agora para minha mulher, para um dos livros dela, estou ralando há 2 semanas para fazer 2 páginas. Já joguei um livro inteiro no lixo. Sou muito crítico com o texto. Mas é muito legal, é um desafio que quando você vence, ufa, é que nem correr uma maratona. O que serve correr uma maratona? Para nada. O esporte mais inútil da Terra. Mas quando você termina uma corrida longa, é um nirvana, é um paraíso, é maravilhoso, tudo passa a ter sentido. Para mim era só não morrer no caminho. Aliás, quem me estimulou a fazer a viagem foi a minha mulher. Foi uma brincadeira até. Ela falou, você não queria fazer uma volta ao mundo rápida? Eu falei, eu quero. Aí ela deu ideia, falou, nossa, você pode fazer uma volta ao mundo em volta da Antártica. Eu falei, mas ninguém nunca fez isso, é a viagem mais difícil de todas. Aí ela falou, você tem como fazer.
E aí eu adorei que tenha sido uma ideia dela, eu nem tive que passar por essa negociação, só tive que fazer a viagem tratando de não morrer, que teria sido muito fácil. Claro, foi difícil, problema financeiro em casa, ele não está presente, foi difícil para elas pequenininhas não entenderem que de repente o pai sumia, mas eu tenho certeza que eu fui, para minha mulher e para as minhas filhas, durante 6 meses de viagem, eu fui muito mais presente do que a maioria dos pais, pessoas que eu conheço, que estão todo dia em casa brigando, bebendo, enchendo a paciência e assim, sem nenhuma conexão emocional, porque as criancinhas, as meninas, de repente, assim, com 1 ano e meio, elas aprenderam, nossa, aí na estação de rádio, babai, babai, não sei o que, falar de pinguim, e a Marina mostrava para elas fotos, então elas acompanharam todo dia com uma certa ansiedade, angústia. Então não foi traumático, foi bacana. Na volta elas ficaram deslumbradas quando o pai apareceu de novo. Eu não podia demorar muito mais, senão elas esquecem o nome do pai, essas coisas, mas não aconteceu. Bacana é que depois disso nasce, sem querer você contamina os teus próximos, né? E sem que eu forçasse, eu quisesse, ou que a gente insistisse, elas acabaram se tornando viajantes. E hoje elas viajam o país inteiro, fazendo palestras, são autoras, escrevem livros que são adotados nas escolas. Já falaram, acho que em quase todos os estados brasileiros, viajaram com a gente um monte de vezes para a Antártica. Então, agora que elas estão, as mais velhas estão maiores, agora caiu a ficha delas, que a Antártica era mais fácil para a gente ir para a Antártica do que ir para o Guarujá, para Santos. E agora elas entenderam que é uma operação de enorme risco. Eu não quero ter dinheiro do governo, eu não confio no governo, eu não quero ter dinheiro de patrocinador, que não visto camisa de ninguém, prefiro andar pelado. Então, para mim é difícil. Tem anos em que eu consigo levantar os meios financeiros para fazer, e tem anos que não. Tem anos em que eu tenho meios suficientes de sobra para fazer viagem e não tenho disponibilidade de tempo. E vai ter os anos em que eu não vou ter mais a disponibilidade física de tocar um barco, sei lá, durante 20.000 milhas nos mares agitados lá do sul. E assim elas compreenderam que foi um baita privilégio para elas poderem ir 6, 7, 8 vezes para a Antártica. Então esse ano aconteceu um fenômeno muito interessante, que elas, mas papai, a gente vai poder ir esse ano? Eu falei, não sei, filha, mas do que depende? Eu falei, depende de conseguir um montante X de dinheiro. Nossa, então não vou trocar a bicicleta. Então não vamos gastar. Então vamos no restaurante. Se a gente não for no restaurante 1000 vezes, dá para ir para a Antártica? Quer dizer, elas agora começaram a fazer as contas.